Aleluia. Deus ministrou no meu coração essa série que eu quero compartilhar com você em 3 domingos, tá bom? Eu vou começar hoje bem tranquilo. Eu preciso ir devagar porque é um assunto muito profundo. Mas eu preciso que você empreste sua atenção para mim por um momento. E nós vamos falar desses 3 domingos, nós vamos falar desse tema, que é a Trindade Santa, né? Eu não sei você, mas eu me deparo com muitas pessoas que têm muita curiosidade sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre o ser triuno, que é um, mas é 3. É 3, mas é um só. Como que pode 3 pessoas ser um e um ser 3? Então nós vamos discorrer esses 3 domingos falando sobre esse assunto, sobre esse tema. Amém? E eu tenho certeza que no final dessa série, você vai estar mais parecido com essas 3 pessoas. Aí eu vou falar de novo porque eu quero um amém muito mais forte. No final dessa série, você vai sair daqui mais parecido com essas 3 pessoas. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os aspectos individuais da Trindade Santa. Eu quero falar um pouquinho hoje nessa série sobre os aspectos, alguns aspectos. E nessa série, nessa administração, eu quero falar também sobre a Santíssima Trindade, com os aspectos pessoais de cada um, personalidades de cada um, chamado de cada um, função e destino de cada um deles. Amém? Antes de mais nada, nós temos aqui o culto online, presencial, mas também nós temos o culto online. Você que está em casa. Agora, a nossa igreja, Geração Livre, que está nos assistindo em Campinas, em São Paulo. Nossa igreja está nos assistindo em Primavera do Leste. Geração Livre também, que está em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Peço que vocês compartilhem essa live, compartilhem esse culto agora. Você que está me assistindo pela internet, compartilhe essa palavra, porque eu acredito que Deus quer salvar muitas pessoas hoje, em nome de Jesus. Deus seja louvado na vida das nossas igrejas, em nome de Jesus. E essa história, irmão, ela é longa e ela é antiga, viu? Pastor, quando é que começa essa história da Trindade Santa? Irmãos, eu não vou ser técnico aqui. Eu tentei reduzir o máximo de técnica teológica, de hermenêutica, de exegese, o máximo possível, para que até a criança entenda, tá bom? Até a criança entenda, tá bom? Em nome de Jesus, eu declaro que você vai entender tudo nessa noite. Amém? E essa história é antiga, porque a palavra Trindade, ela só encontra lugar formal na igreja no 4º século. Até então essa palavra Trindade não era mencionada e não tinha validade. Do 4º século para cá, que ela entrou em evidência e começou a passar a ser formal, porque ela se refere à doutrina destinada totalmente e voltada para a fé cristã. Só vai entender a Trindade Santa quem tem fé. Só vai crer na Trindade Santa quem crê, quem tem fé. Porque ela é uma doutrina voltada aos cristãos, em específico a nós, amém? Amém? É isso mesmo. E interessante que a teologia procura definir a subsistência de Deus, afirmando que Deus é um só em sua existência, mas que a sua divindade e a sua essência existe de 3 modos, de 3 formas, e cada um delas com uma pessoa diferente, consiste de uma forma diferente, de modos diferentes, mas tudo isso em uma só pessoa. E isso se encontra em plena, mas em pessoas individuais. As 3 pessoas da Santíssima Trindade reconhecem como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Repita comigo, fala assim: Deus Pai. Mais forte, Deus Pai. Só os homens, diga Deus Pai. Só as mulheres, para ensinar eles agora, fala Deus Pai. Deus Filho. Toda a igreja, Deus Espírito Santo. Essas são as 3 pessoas da Santíssima Trindade. E o interessante é que
Você já ficou curioso sobre isso? Como assim são três, mas é um ao mesmo tempo? Desde o princípio de tudo, preste atenção. Aqui é o ponto cerne desse tema. Porque, pastor, quando começa a Santíssima Trindade? Ou o entendimento que se tem do início da Santíssima Trindade? Quem está comigo aqui até agora, diga eu. Quando que começa isso? Isso vai começar lá em Gênesis. Gênesis 1:1. Na verdade, isso começa no começo. Isso inicia no início. Aqui nós vamos ter, olha aqui nós vamos ter a primeira evidência da Santíssima Trindade. Se puder colocar na tela para mim. No princípio de tudo aqui nós já encontramos rastro dessa Trindade Santa em evidência. No ponto de vista da argumentação teológica, a Trindade já aparece aqui, logo no primeiro versículo da Bíblia. Presta atenção. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Pastor, eu não vi a Trindade aí não. Presta atenção. No princípio, Deus criou. No princípio, Deus formou. No princípio, criou Deus do nada. Ele fez do nada. Agora você tem que entender que no princípio Deus criou. Essa palavra Deus no original hebraico significa Elohim. Fala assim comigo, Elohim. Mais forte, fala Elohim. Exatamente, Elohim. No princípio, Elohim criou do nada. No princípio, Elohim fez o que não existia. Tirou da onde não tinha. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Repita mais uma vez comigo, Elohim. Exatamente. Elohim em hebraico é uma palavra plural. Elohim, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui. Mas na Torá, no original no princípio Elohim criou os céus e a terra. E Elohim é uma palavra é plural no hebraico. Elohim em hebraico vem de majestades divina. Presta atenção. Eu fiz questão de estudar isso aqui para mim passar para você. É uma palavra no plural, majestade divina. É uma expressão plural. No princípio, Elohim tirou do nada todas as coisas. Aqui já carrega a palavra designação de Deus. Como Elohim, a pluralidade. Aqui a ênfase é majestificada. No princípio, Elohim plural. No princípio, Elohim criou. Se então é uma palavra plural, então não é Deus, é deuses. Vixe, pastor, agora o senhor pegou tenso comigo, com a minha cabeça. No princípio, Elohim criou. E disse Elohim. Próximo. 2. A terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito de Elohim, se movia sobre a face das águas. Você vai ver que um pouquinho na frente, olha só. Aqui Gênesis, quem está em ação da criação é Elohim. É Elohim que disse. Pastor, plural, deuses, Elohim. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus, você vai falar assim, uau.
Deus, que criou os céus e a terra, quando criou, já estava totalmente formada a Trindade Santa. Ele não disse: eu faço o homem agora, a minha imagem, a minha semelhança. Ele disse: façamos. Ele estava sozinho? Para dizer façamos, a nossa imagem e a nossa semelhança. No princípio Elohim criou. Elohim é plural. Então aqui nós já conseguimos, logo em Gênesis 1, nós já encontramos a Trindade Santa. Desde o início de tudo, a Trindade Santa já estava lá. Elohim, façamos o homem. Façamos o homem, ele não está só. Se trata de uma palavra plural. A nossa imagem, a nossa semelhança. Isso é uma designação plural de majestades divina. Elohim, no original é majestades divinas. Vira para o seu irmão e diz assim para ele: eles já estavam lá. Fala para eles: em Gênesis 1 a Trindade já estava lá. Pastor, mas me diga mais um pouquinho sobre a Trindade Santa em Gênesis. Porque agora eu fiquei, mesmo que eu achava que era só Deus que tinha criado o homem, e não a Trindade Santa. Se você puder abrir para mim, abra em Gênesis 11, versículo 5 até o 8. Nós vamos nos deparar, Rogério, com a ação da Trindade aqui logo em Gênesis. Quem está comigo fala eu. Olha só, Gênesis 11, 5 e 8. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Aqui está falando da Torre de Babel. Vocês lembram? A Torre de Babel, que os homens foram construindo para chegar no céu, se lembra? Deus olhou do alto e falou: opa, esse trem está errado, esse povo vai chegar aqui. Vamos ler aqui então. Então o Senhor Elohim, Elohim é plural, é o designo de palavra de majestades divinas. Então o Senhor Elohim desceu para ver a cidade da torre que os filhos dos homens estavam construindo. Próximo. O Senhor Elohim disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que planejarem fazer. Próximo. Venham. Vou deixar vocês lerem esse versículo. Opa! Elohim está falando: vamos. Como que alguém que está sozinho diz assim: vamos descer? Se ele estivesse sozinho, ele diria: eu vou descer. E vou confundir a língua deles. Mas aqui em Gênesis nós já vemos a ação da Trindade Santa. Venham, vamos descer. Ele está convidando alguém. Quem consegue entender que fala eu? Venham e vamos descer. Aqui desde o início, Elohim, que é a Trindade Santa, já está nos seus desígnios. Então ele diz: olha, vamos descer e vamos confundir a língua, para que eles não entendam uns aos outros. Assim Elohim, coloca o último, Mel 8. Assim o Senhor os dispersou dali. Agora você imagina, olha só, a Bíblia vai dizer o Senhor, mas ele não está só, é três. Então Elohim dispersou. Vamos descer.
De verdade, só quem está entendendo aqui até agora levanta a mão aí. Ai, graças a Deus que você está entendendo. Aqui em Gênesis a Trindade Santa já estava operando desde o início de tudo. Então Deus, desde o Gênesis, Ele já está carregando ali a pluralidade. Agora eu quero falar um pouquinho para você sobre o nome de Deus, porque hoje a primeira pessoa que eu quero falar da Trindade Santa é sim Deus. Eu quero falar sobre o Deus Pai. No próximo domingo eu vou falar sobre o Deus Filho. E no último eu quero falar sobre o Deus Espírito Santo. Por isso que eu falei para você que quando nós terminar isso aqui, nós vamos estar mais parecidos com as 3 pessoas, porque nós vamos descobrir um pouquinho mais sobre eles. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o Deus Pai, o Elohim. E eu quero falar um pouquinho com você agora sobre os nomes de Deus, porque nós lemos aqui sobre Elohim e vem uma curiosidade, né? Acerca de Deus. Alguém chegou para mim esses dias e perguntou, eu queria algumas explicações sobre Deus. E eu falei, eu não posso te dar algumas explicações sobre Deus. Eu falei, mas por quê? Eu falei, se eu te explicar Deus, Ele deixa de ser Deus. Eu consigo explicar os homens, não um ser divino. Se eu explicar um ser divino, ele deixa de ser divino. Ele passa a ser comum. Olha aqui para mim, que eu vou falar um negócio muito importante aqui, ó. O problema da humanidade, eu vou colocar assim, é que nós queremos fazer de Deus uma autópsia. Eu quero abrir Deus por dentro para saber como Deus é, como Deus funciona. Eu quero abrir Deus para poder, quando na verdade Deus não quer que, presta atenção que eu vou falar, senão você vai entender. Quando na verdade nós não devemos estudar a Deus, nós devemos nos relacionar com Deus. Porque quando eu me relaciono com Deus, Ele me revela quem Ele é. Mais que estudar Deus, nós precisamos se relacionar com Deus. Vira para o seu irmão aí, de verdade, e fala assim, mais que estudar Deus, você tem que se relacionar com Deus. Eu já vi muita gente que tentou estudar Deus e perdeu o relacionamento. E eu já vi muita gente que foi para o lado do relacionamento e conheceu Deus. Porque Ele vai revelar os tesouros escondidos aos seus pequeninos. Todas as vezes que você vai para estudar Deus, ele te dá uma confundidazinha. Aí a hora que você acha que você soube alguma coisa, aí você fala assim, eu achava que eu conhecia, não sei mais nada. Então, mais que uma autópsia, chame Ele para sentar com você na cama. Mais que uma autópsia, chama Ele para participar do seu dia a dia. Mais que descobrir mistérios e segredos, porque Deus é mistério. E se eu desvendar um mistério, deixa de ser mistério. Alguém perguntou para mim outro dia, se o senhor acredita em extraterrestre? Eu falei assim, eu acredito. Rapaz, a pessoa quase me bateu, quase voou na minha garganta. O sangue de Jesus tem poder, mas você está ficando doido. Eu falei, lindão, você consegue contar as galáxias? Você consegue contar as milhões de galáxias que existem? Você consegue desvendar os mistérios planetários? Não, isso não. Eu e você está aqui, meu filho. Quem sou eu e você perto de tudo isso aí? Deus é Deus. Se Ele quiser criar o que Ele quiser criar em qualquer outro lugar que não seja aqui, Ele vai criar e Ele não deixa de ser Deus, e Ele é Deus. É mistério. Vira para os irmãos e fala assim, é mistério. Fala a verdade, fala, é mistério.
Aí ele disse assim: mas a Bíblia não diz que tem isso aí. Eu falei: mas a Bíblia não diz um monte de coisa, meu filho. A Bíblia não diz um monte de coisa. Tem um monte de coisa que a Bíblia não diz. Porque não é para estar aqui. Mas você quer colocar Deus dentro de uma caixa? Quer colocar Deus dentro de uma redominha e falar: não, o meu Deus, é só isso, é desse jeito aqui, ó. Esse é o meu. Irmão, não é você que cria Deus, não. Foi Deus que te criou. O problema é que nesse dia nós queremos criar o nosso Deus. Eu crio o Deus segundo a minha cabeça. Quer dizer, eu sou mau, então Deus é mau também. Ele vai te castigar aí, ó. Vai te colocar um câncer aí, ó. Na verdade, a pessoa só está falando o que ela é. Ela cria o Deus segundo ela mesma. Rapaz, eu creio tanto em Deus. Eu creio tanto em Deus, que a minha fé sobressai ao conhecido. Ontem nós estávamos com um casal nosso aqui da igreja, nossa líder, e nós falávamos sobre isso. É mistério, meu amigo. É mistério. Se você desvendar o mistério, ele deixa de ser mistério. Mas isso não pode para você, para Deus pode todas as coisas. Se ele quiser fazer, ele faz. Isso aí é impossível para nós que somos homens, para Deus não. Outro dia, agora eu volto aqui, quando o meu pai ministerial, o Ed Rocha, esteve aqui com a gente, eu falei para ele que eu tinha tido uma experiência espiritual com ele, com o P49, e ele falou assim: eu quero que você me conte. Eu falei: você não vai acreditar. Ele falou: mas eu quero que você me conte. Eu falei: mas você não vai acreditar. Ele falou: mas eu quero que você me conte. Eu falei para ele: Ed, é mistério. Ele falou: então me conte o mistério. Eu falei: um dia de madrugada, eu saí de lá da minha casa e eu fui bater lá dentro do P49. O meu espírito foi lá dentro. E você estava num culto. Eu contei isso para você na época ou não contei, Diego? Eu contei isso para você na época ou não contei? Isso tem 3 anos, 4 anos atrás. E eu fui bater lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E eu entrei lá dentro. E você estava na hora do culto. E você veio de lá para cá e colocou a mão na minha cabeça, transferiu um som sobre mim. É loucura ou não é? Ele falou: não é não. Eu falei: é. Ele falou: não é não. Eu falei: é mistério. Ele falou: é mistério. Eu falei: mas então, você acredita? Ele falou: lógico, eu estou aqui agora. Se você quiser, você pode aplaudir Jesus. Esse é Deus. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre os nomes de Deus. Existem centenas de nomes atribuídos a Deus. A palavra Deus, em português, ela deriva do latim, ela vem de Del. Fala assim comigo: Del. Exatamente, Del. Esse é um dos nomes de Deus. Existe também no hebraico, nome de Deus, são vários nomes que se atribuem ao nome de Deus. A primeira pessoa da Trindade. E um delas é El. Isso mesmo, El. E-L. El. Que significa força e poder. Esse é um dos nomes de Deus. Isso significa que o seu Deus é forte e poderoso. Não, quem crê nisso que fala: eu creio. Quem que já provou da força e do poder de Deus, fala: eu. Também existe um nome chamado El Shaddai, que
que significa Deus Todo-Poderoso. Eloá também é um dos nomes de Deus. E Elohim, que é aquilo que eu disse aqui agorinha, são formas usadas de linguagem poética, sendo que Elohim está no plural. Um dos nomes de Deus também é Iavé. Fala assim comigo, Iavé. Esse é um dos nomes que eu mais gosto, eu sou apaixonado por esse nome. Porque esse nome, olha aqui, Iavé, para mim, revela o total significado de Deus para mim. Que é o que, pastor? Iavé significa Senhor. Pastor, por que esse é o nome que mais te atrai? Porque revela a grandeza, o poderio de Deus. Coloca Ele como sendo o Senhor. O Senhor, aquele que tudo criou, o Pai, que criou todas as coisas. Diga comigo, Iavé. Adonai, eu queria que você estivesse anotando aí, você vai ficar craque nesses nomes em teologia aí, ó. Significa o Senhor dos senhores, o Senhor de toda a terra. Adonai, o Senhor dos senhores, o Senhor de toda a terra. Esses são alguns nomes de Deus. No grego, a palavra Deus vem como Theos, T-H-E-O-S, Theos. Repita comigo, fala Theos. Esse é o nome de Deus em grego. Eu não achei significado em grego, mas é Theos. Interessante que Deus, Yahvé, Deus El Shaddai, Deus El Adonai, Elohim, os nomes de Deus que revela a sua natureza, a identidade que aponta aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. Esse Deus grande, esse Senhor dos senhores, esse Senhor da terra, nós estamos falando da primeira pessoa da Trindade, Deus. Tudo isso, toda essa soberania, todo esse poder, todo esse poderio de criação, eu acho que eu vou dizer isso aqui. Posso ou não? Eu estou perguntando para ele que se ele... Esse Deusão grandão, que a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés. Isaías vai dizer que, os mundos para ele é como um pingo d'água em um balde. Uau, faz assim comigo, uau. Fala, uau, que isso? Os mundos para ele é como um pingo d'água em um balde. Esse Deusão grandão. Escuta aqui. Eu vou te mostrar o tamanho de Deus agora. Perigoso até sua mente sucumbir com isso aqui que eu vou dizer. Eu quero te fazer uma pergunta. E eu vou te dar 3 segundos para você responder essa pergunta. No princípio criou Deus o céu e a terra. Se no princípio criou Deus o céu e a terra, e Paulo foi no terceiro céu e viu as coisas que ele não quis contar, e se a terra é a estrada dos seus pés, e se Deus habita no céu, como a Bíblia diz, e se Deus criou o céu? No princípio criou Deus os céus, Elohim criou os céus e a terra. Se no princípio criou Deus o céu e a terra, e Deus habita no céu, aonde estava Deus antes de criar o céu? Três segundos, já foi. Se Ele criou o céu
E ele habita no céu. Onde é que ele estava antes de criar o céu? Vou te mostrar o tamanho de Deus. Céu não é um lugar. Céu é um lugar em Deus. Não é Deus que está dentro do céu, é o céu que está dentro de Deus. Os céus não poderiam conter esse Deus que criou os céus. Você acha mesmo que um lugar físico poderia conter esse Deus que criou os céus? Céu não é um lugar, céu é um lugar em Deus. Então quando você morrer, você não vai para o céu, você volta para Deus. Não é só um lugar físico. Você vai voltar para o lugar da onde você saiu. Da onde? De Deus. Está na onde isso, pastor herege? Está lá em Eclesiastes capítulo 12, bem no finalzinho, quando ele diz: até que a cadeia de ouro se quebra e o copo de bronze se despedace, e o pó, sua carne, volta como era antes, e o seu espírito volta a Deus, o que te deu. Você vai voltar para o lugar da onde você saiu. Da onde, pastor? De Deus. De Deus. A sua natureza é divina. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Você não tem só a imagem de Deus, você é como Ele, você é a semelhança dEle. Uau! Vamos falar de Deus, é poderoso. Dá uns trem doido na gente aqui em cima. Quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo? Pastor, eu achei que eu ia para o céu. As ruas de ouro, irmão, é tudo nele. É tudo nele. Tudo foi criado por ele. Nada do que foi feito se fez senão ele. Eu acho que eu estou pegando pesado hoje, né? Aí esse Deusão gigante começa a se apresentar como Pai. O Criador, o Theos, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai, o Yahvé, o Yeshua HaMashiach começa a se revelar ao longo do tempo. Ele vem se apresentando pouco a pouco como Pai. Pastor, e na onde ele começa a introduzir, a entronizar o Pai? Agora deixar de ser o Deus, o Theos, e começar a ser o Deus Pai. Quando? Se possível, meu, abre para mim Isaías capítulo 64, 8. Mas eu estou numa ansiedade para falar do cabeludinho de Nazaré no domingo que vem. Estou numa ansiedade para falar daquele barbudinho, rapaz. Eita. Fala a verdade, quem vai estar aqui no domingo aqui? Ó, aqui você vai vendo o Deus, o Senhor, começando a se transformar numa figura paterna. Isaías vai dizer: mas agora, Elohim, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Aqui Isaías está colocando ele como o Criador. Todos nós somos obras das Suas mãos. Isaías começa a apresentar o Senhor Criador
como pai. Pastor, por que isso? Porque embora Deus é poder, Deus é glória, Deus é majestade, embora Ele é o Senhor dos senhores, o Rei da terra, o Senhor da terra, a intenção de Deus nunca foi se revelar como um Deus. Mas desde o princípio, escuta isso aqui que todo mundo vai entender não. Desde o princípio do Éden, Ele está buscando relacionamento com o homem. Você lembra que Ele ia todas as tardes falar com Adão? Quem lembra aqui? Quem leu isso? Ele ia no jardim todas as tardes falar com Adão. Você sabe o que significa isso? Deus vem buscando relacionamento com o homem, André. Mas não um relacionamento de Deus, mas um relacionamento de pai. Adão, como você está, meu filho? Hoje eu estou top, Deus. Eu coloquei nome nos bichos aí, sabe? Eva hoje me deu um trabalho, rapaz, que a mulher é teimosa. Teimosa. O Senhor não foi brinquedo quando criou aquela mulher não, hein? Deus buscava esse nível de relacionamento com Adão desde o início, desde o princípio. Pastor, por quê? Porque, irmãos, me fala, como que um homem se relaciona com Deus? Isso é muito distante. Imagina um homem tendo um relacionamento com uma entidade divina. Não dá, Elivelto. Automaticamente você foge, você corre, fala, o quê? Vai me matar, é demais para mim. Então a intenção de Deus sempre foi se apresentar como Pai. Eu sou Deus, eu sou o Criador, o Senhor de tudo, mas eu sou o seu Pai. E aqui Isaías vem apresentando Ele como Criador, mas também como Pai. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Você pode repetir isso comigo? Fala assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o Criador. Nós somos o seu Pai. E uma das pessoas que também fez isso, além de Isaías, foi Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 11. Olha o que Jesus, a referência que Jesus vai usar. Olha aqui, a referência que Jesus vai usar para mostrar Deus como Pai. Quem de vocês sendo pai, aqui ele está falando para os homens, para os fariseus, para os pecadores, aqueles que estavam ali ouvindo a ministração dele. Ele diz assim: quem de vocês sendo pai, daria uma cobra ao seu filho que lhe pediu um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pediu um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, olha como Jesus vem apresentando Deus. Quanto mais Jesus, ele vai arrancando a ideia do Deus intocável, do Deus que não dá para ter relacionamento, do Deus que é impossível chegar perto. Ele vai arrancando isso e ele vai dizendo: olha, Ele é Pai. Ele é mais que Deus, Ele é Pai. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas ao seu filho, imagina o Pai Celestial. Vai dar a vocês o Espírito Santo, a todos que vocês pedirem. Mais uma vez aqui, já no Novo Testamento, você vai se deparar com a Trindade Santa. Jesus na narrativa, o Pai Celestial e o Espírito Santo. Cara, o próximo episódio dessa série, você acha que hoje está sendo forte, você não pode perder no domingo. Jesus, ele vem e apresenta Jesus como Pai. Isaías 63, versículo 16.
Já vou terminar, vamos lá. Vai dizer, mas tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, o nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. Uau! Sabe, a Bíblia vem trazendo Deus para mais perto do homem, dizendo para você, olha, Ele não é só Deus, Ele é Pai. Olha, Ele não é só Deus, Ele é Pai. Irmão, isso aqui é revelação. Eu não sei se você vai pegar isso aqui no seu espírito, mas só alguém tão humilde, mas só alguém tão bom, deixa a sua significância e a sua importância divina para se transformar em algo tão simples e natural, que é a figura de um pai. Olha a bondade de Deus. Você consegue entender isso? Alguém que vem compelindo para se mostrar como um pai. Olha só, Salmos capítulo 103. Perdão, números. Salmo de número 103. Eu estou mostrando para você na onde começou a ideia de Deus Pai. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Eu quero ler aqui esse penúltimo versículo que está em Mateus 23, 8. Aqui Jesus está ensinando mais uma vez, e ele diz assim, mas vocês não serão chamados de mestre, porque só há um mestre, só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Próximo. Aqui na terra não chamem ninguém de pai. Fala assim, pai. Você viu que esse pai está entre aspas, né? Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque só há um pai de vocês, aquele que está nos céus. Agora deixa eu dizer a você que presta atenção. Quando Jesus disse que no seu sermão ele estava falando assim, ninguém de vocês fique chamando ninguém aqui na terra de pai, porque aqui ninguém é pai de ninguém, aqui vocês são tudo irmãos. Ele não estava dizendo que eu não tenho que chamar o meu pai genético de pai, não é isso que ele estava falando. E não era também, ele não estava dizendo para que os pais ministeriais, né, como Paulo relata, Timóteo fala assim, Timóteo, meu filho na fé. Jesus não estava abolindo isso, né? Porque por honra, por respeito, por carinho, há muitas pessoas aqui que me chamam de pai. Agora, o que você tem que entender, esse pai aqui que Jesus está referindo, não é o pai ministerial, ou o pai de genética. Ele está referindo o pai Abba, o painho, ou o paizinho. Esse Abba, pai, Jesus está falando assim, você
não foi criado por ninguém aqui na terra, senão pelo Abba, senão pelo Pai que está no céu. Ele estava dizendo assim: olha, não diga aqui na terra que alguém é pai do seu espírito, porque o seu espírito foi criado pelo Abba Pai, por Deus. Só tem um pai do seu espírito. Levanta a mão para o seu irmão, vou repetir isso para ficar na mente aí. Levanta a mão e diz assim: só existe um pai do meu espírito, aquele que criou o meu espírito. Agora enche a boca e diz assim: o Abba Pai, o paizinho. Alguém disse para mim uma vez: o senhor é o meu pai espiritual, né? Eu disse: não, eu não sou seu pai espiritual, sou seu pai ministerial. O pai do seu espírito é o Abba Pai, o pai do meu espírito é o Abba Pai. Eu sou seu pai ministerial. Eu posso aqui te alinhar para um propósito, eu posso aqui te enviar para algum lugar, você pode me honrar como um pai ministerial, mas o pai do seu espírito é Deus. Abba Pai, paizinho. Agora eu quero terminar dizendo isso aqui. A intenção desse Deus poderoso sempre foi fazer com que você olhasse para Ele como Pai. Por isso que a Trindade ela é composta de primeiro Deus, Pai. Vira para o seu irmão e diz assim para ele: é Deus, mas é Pai. E quantas pessoas já perderam a referência de Deus como Pai? Quantas pessoas perderam a referência do Abba, do paizinho? Se Ele é Pai, então por que eu não chamo Ele? Eu estava vindo para cá e eu lembrei, cara, tinha um episódio, olha só, de quando eu era adolescente. Isso há muito tempo atrás. Essa cara aqui não engana não, filho. Mais velho que pau de serra. Olha aqui. Eu era adolescente no ginásio. Nem existe essa palavra mais, né? Ginásio. Não era? Irmão, eu era encrenqueiro, irmão. Na época, não, aquela foto ali eu já era crente. Aquela foto do cabelinho, né? Ali não, ali já era rock and roll, filho, ó. Olha aqui, deixa eu te falar. Eu era caçador de confusão, cara. Encrenqueiro na escola. E eu me lembrei disso agora à tarde, quando eu vinha para cá. Porque Deus, Ele brota dentro de mim e disse: por que vocês não me chamam, cara? E eu fiquei com essa pergunta na cabeça: por que vocês não me chamam? E Ele me fez lembrar desse episódio. Ele veio: eu estou caçando confusão na escola, cara. Todo mundo, molecada. Sabe? Eu tinha uma gangue, mano, na escola. Minha gangue era um mudi. Ele era mudo mesmo, de verdade. Você começava a entrar. Olha lá minha mãe já falando lá, ó. Era minha gangue, irmão. Era um mudinho, um manco. Tinha um cego. Era minha gangue. Eu acho que naquela época Deus já queria que eu orasse por imposição de mãos. Não ri não, Zezinho, que você também é desse naipe aí. Cadê o Zé? Cadê o Tigrão? Olha aqui, irmãos, presta atenção. E eu com essa confusão na escola, cara, querendo brigar. E aí eu cheguei num guri lá, pai, empurrei, te pego lá fora. Aí ele falou assim para mim assim: eu vou chamar o meu pai. Me deu um temor. Não, minha coluna arrepiou. Eu estou dizendo algo muito simples, mas olha o tanto que isso é espiritual, o tanto que é forte. Olha que ele falou assim: você vai me pegar, se me bater, eu vou chamar o meu pai. Cara, aquele trem se bateu dentro de mim, aquele temor assim. E aí eu pensei, eu falei: bom, ele tem um pai, eu não tenho, eu chamo quem? E eu já pensei: não, e se o pai dele me pega lá fora, o pai dele me arrebenta. Porque eu estou querendo ser o grandão aqui, mas a hora que eu ver, a hora que o pai dele chegar, o pai dele me quebra.
E aí, fui tomar água, passei na porta da sala dele, chamei e falei, não quero brigar mais não. Deus tocou no meu coração e falou que não, eu falei, não, mano, não, deixa pra lá, não quero brigar não. Não briga não quero brigar não. Falei mesmo, falei, não vamos, não. Mas por quê? Porque ele falou algo simples, eu vou chamar o meu pai. Esse cara confiava no pai que ele tinha. E quando alguém tentou contra ele, ele falou, eu vou chamar o meu pai. Você está pegando no seu espírito aí o poder desse negócio? Por que nós não chamamos ele? Guerra para todo lado, tristeza para todo lado, ansiedade, angústia, aflição. Corremos para o vizinho, corremos para a amiga, corremos para o amigo, corremos para o pastor, corremos para isso, corremos para aquilo. É só chamar o papai. Se você falar assim, escuta que crise, eu vou chamar o meu pai. O diabo vai dizer, sujou, estou indo embora. Você sabe como que o Felipe acorda de noite? Felipe, ele acorda de madrugada, todo dia. Ele tem medo do escuro. E ele acorda no quarto dele lá de madrugada. E você sabe qual é a palavra que ele grita? Papai! É ou não é, amor? Ele senta na cama e fica, papai! E às vezes eu estou naquele sono, naquela... Mas quando eu ouço de longe, papai! Irmão, eu pulo da cama na hora. Fico em pé na hora. Saio correndo, acendo a luz, pego ele, coloco no colo e coloco ele bem no meio dele e da mãe dele, assim, ó. Pastor, eu não entendi. Deus para tudo quando você chama Ele. Porque não tem nada mais importante para Deus do que você. Não tem nada mais importante para Deus do que você, filho. Você é filho, Ele é pai. 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 Cadê os filhos? Cadê os filhos aqui nesse lugar? Cadê os filhos nesse lugar? Cadê os filhos desse lugar? Chame o seu pai, chame o seu pai, chame o seu pai. Quando o medo vir, chama o seu pai. Quando a crise vir, chama o seu pai. Quando o desespero bater, chama o seu pai. Chama o seu pai. Mas eu não tive pai. Eu estou falando de paternidade. Então escuta agora. Esses dias nós andando de carro aqui. Irmão, só quem é pai sabe o quanto aprende com os filhos. É ou não é, Elivelto? Irmão, tem coisa que você vai aprender com seu filho que você não vai aprender em sala de aula, em faculdade nenhuma. Eu andando com meu filho aqui, a minha esposa, a gente aqui, ele ficou em pé no banquinho de trás, assim, olhou para mim e falou, papai, cadê o seu pai? Eu nunca vi. Na hora eu engoli seco. Eu fiquei sem a resposta, assim, a Diele olhou para mim, eu olhei para ela, assim, eu fiquei firme ali no volante. Eu falei para ele, o pai do papai está lá no céu. Ele falou, lá no céu? Eu falei, é. Deus é o pai do papai.
Aí ele, o papai do céu. Eu falei, E naqueles dias, Deus começou a ministrar no meu coração sobre paternidade de Deus. Você sabe por quê? Porque eu quero que você faça uma análise aqui agora. E foi a análise que o Espírito Santo me levou a fazer, Aline. O Espírito Santo foi ministrando no meu coração e dizendo assim: você não teve um pai terreno, mas eu fui o seu pai. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e dizendo: eu te cerquei de todo lado. Quando você estava descambando de um lado, eu pegava alguém e colocava aqui. Irmãos, eu cheguei num conceito de quem não teve pai carnal são as pessoas mais favorecidas por Deus. Sério, pastor? Sério? Por quê, pastor? Porque uma vez Jesus falou assim, a quem muito tem pecado, mais este é perdoado. E isso também retrata-se a quem não teve um pai terreno. Porque quanto mais uma pessoa não teve o pai terreno presente, e quando eu estou falando não teve pai, não é porque seu pai morreu ou porque ele foi embora, porque talvez você teve um pai que viveu ao seu lado, mas não foi pai. Esses ainda é pior, isso dói mais, porque está, mas não está. É como se não estivesse. Quanto mais a pessoa não teve o pai terreno presente, olha para a sua vida agora, faz uma análise aí. Olha o tanto que ele cuidou de você. Olha aí, olha o tanto, olha aí agora. Olha o pai ministrando no seu coração, falando: filho, tá vendo, filho? Eu fui o seu pai, eu sou o seu pai. Eu sou. Olha só, eu nunca te abandonei. Eu nunca deixei faltar o amor para você. Eu nunca deixei você sucumbir. Eu nunca deixei. E outra coisa, filho, eu sou tão seu pai, que eu livrei você da morte e eu trouxe você até aqui. Essa é a paternidade de Deus. Agora eu posso te dizer mais uma coisa bem forte. Você homem, você mulher, jovem, criança, seja quem for, que não teve o seu pai presente, se prepara. Vai por mim, se prepara. Porque Deus é especialista em pegar gente que não teve referência de pai e de mãe e fazer essas pessoas se tornarem os melhores pais e as melhores mães. Vai por mim. Porque tudo que te faltou da parte humana, Ele derramou da parte divina em dobro. E o amor que você carrega é inexplicável. O amor de cuidado que você carrega é inexplicável. Alguém disse para mim um tempo atrás, falou: mas você é um pai, você é um pai tão pai para essas crianças suas. Você não teve pai, como que é isso? Você não teve referência de pai. E eu disse a ela: Ele derramou uma unção paterna tão grande sobre a minha vida, que me constrange. Eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Ele cuidou de mim. Ele cuida de mim. Eu declaro que o amor sobre vocês vão transbordar. E enquanto eu ministro aqui sobre paternidade, tem pessoas sendo curadas agora. Tem pessoas sendo curadas agora. Eu queria que o louvor viesse aqui ministrar.
E vocês não precisam ficar em pé, pode ficar sentadinho mesmo. Eu só quero que você curve a sua cabeça, só isso. Porque hoje nós estamos falando sobre o Deus Pai, o Abba Pai, o Paizinho. Nós vamos cantar aquela música: Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. És mais real, é mais real do que tudo, é mais real do que tudo. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele não deixou faltar nada. Ele é o seu Pai. Abba, eu pertenço